Demais, para você que está chegando agora. Bom dia, uma ótima quarta-feira para a gente. Nos últimos anos, a incidência de transtornos psicológicos aumentou consideravelmente. Ansiedade, depressão, graus elevados de estresse, burnout. Essa realidade, cada vez mais comum, tem gerado também um grande aumento no número de trabalhadores que pedem afastamento do trabalho. Assunto para a gente entender agora, tá? No quadro Seu Direito. E no estúdio, na Casa do MD, eu recebo a advogada Daniela Tavares. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Bruno. Bom dia. Você que está em casa pode e deve participar. Afastamento do trabalho por questões psicológicas. Esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Conhece alguém que tenha precisado, desse tipo de garantia de direito? Ou alguém que vai precisar, mas não sabe muito bem como faz, para requerer, como solicitar, qual a documentação, quais os direitos dessa pessoa? Vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400. Esse é o WhatsApp do Mulher Demais. Você pode participar enviando perguntas, algum relato pra gente. Vai mandando aí pra nós. Volta e meia, doutora, a gente traz esse assunto aqui no Mulher Demais, falando sobre os mais diversos transtornos psicológicos, Quais são os considerados mais comuns quando o assunto, especialmente, é esse afastamento do ambiente de trabalho? Perfeito, Bruna. Parabéns por trazer essa temática no programa, uma temática que realmente está em alta. Os casos têm aumentado, principalmente pós-pandemia do Covid-19. O que se mais costuma acontecer nesses afastamentos são síndromes relacionadas, primeiro, ao transtorno de ansiedade, sim, ao transtorno de ansiedade misto, transtorno de ansiedade depressivo, a situações de síndrome do pânico também e até em casos mais graves a própria depressão. Entendi. Existem categorias que são mais afetadas que outras, seja pelo volume de trabalho, por exemplo. Existe isso, doutora? Existe. Os profissionais de saúde, assim, eles estão no número 1 nos profissionais em que eles são mais acometidos com as doenças psicológicas. Nós temos também os atendentes de telemarketing que vivem assim, recebendo ligações, demandas de uma forma muito passiva, cobranças abusivas, metas, os bancários também. Então, há uma série de categorias que, pela forma como a atividade é desenvolvida, pode sim desencadear ou agravar doenças psicológicas. Entendi. Claro que existem vários sinais de alerta e aí precisa de um acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, mas quando o assunto é o direito desse trabalhador mesmo, De que forma requerer esses direitos? Que garantia de direitos também esse trabalhador tem? Perfeito, Bruna. Veja bem, nas situações em que o empregado ele tem esse diagnóstico, e é importante sempre o empregado ele ficar atento aos sintomas, ficar atento aos sinais, Normalmente uma situação de pressão no trabalho, de cobranças abusivas, de assédio moral, de assédio sexual, ele vai gerar inicialmente essa ansiedade, esse medo do trabalhador ao trabalho, esse pânico de querer trabalhar. A gente teve situações de empregados que não conseguiam ver a farda da empresa, que não conseguiam ver, em um outro estado, o ônibus da empresa passar na rua, porque já dava aquela ansiedade, aquela sudorese, aquela ataque cardíaca, Então, esses sintomas é importante que o empregado fique atento. E ele, identificando que realmente possui esse nexo de causalidade com o trabalho, e aqui é que está o ponto principal para que haja esses requerimentos, Porque as doenças psicológicas, elas podem ser também muito subjetivas. Não quer dizer que só o trabalho pode ser o fator preponderante, mas possa ser que esse empregado ele esteja com algum desarranjo na sua vida pessoal. Então, sim, está passando por alguma situação delicada com a família, com o filho, muitas vezes sobre o uso de drogas ilícitas. Então, vários fatores influenciam e o trabalho ele pode também ser algo que vai agravar ou realmente algo que vai desencadear essa doença psicológica. Então, se o empregado ele apresenta esses sintomas, o primeiro passo que ele precisa fazer é realmente procurar uma ajuda médica, um apoio psicológico e requerer esse afastamento. A partir do momento em que esse empregado ele tem um afastamento superior a 15 dias, ele vai ficar afastado recebendo um benefício previdenciário. Entendi.
Sim. Tá? Se o perito constatar que, de fato, esse afastamento e esses sintomas são decorrentes do trabalho, o empregado ele vai entrar em gozo e benefício previdenciário na espécie B91, que já vai indicar que realmente esse afastamento e esses sintomas são decorrentes do trabalho. Entendi. Então, existe uma questão de prazo também, né, doutora? Até 15 dias, esse trabalhador está aí resguardado pela empresa. Exato. É isso. Depois desses 15 dias, aí já começa a questão do benefício de previdência. Exatamente. Existe algum tipo de solicitação, como requerer, né, esse tipo de benefício, se por acaso passar desse limite, passar dos 15 dias? Pronto. Passar dos 15 dias, esse empregado ele automaticamente vai precisar ficar afastado pela Previdência. Então, ele pode fazer o requerimento administrativo junto ao INSS ou procurar realmente um advogado previdenciarista de sua confiança para fazer esse requerimento. Se a espécie do benefício concedida for realmente a espécie B91, ou seja, o INSS reconheceu que esse afastamento tem nexo com o trabalho, após a alta previdenciária, após o retorno, esse empregado ele vai ter estabilidade provisória do emprego por um prazo de 12 meses. Entendi. A gente está recebendo aqui alguns relatos, né? Mais do que dúvidas, na verdade, hoje mais relatos aqui no nosso WhatsApp. Uma telespectadora dizendo que é até difícil falar sobre esse assunto. Passou por muitas dificuldades em um determinado trabalho, foi perseguida, trabalhava com pessoas de mau humor, descontando a raiva nela. Hoje ela já está num outro trabalho, onde ela se sente amada, valorizada e aí se sente motivada todos os dias também para ir trabalhar. É um alerta interessante para uma sensibilidade da própria empresa, dos empregadores de uma forma geral, né, doutora? Porque na correria do dia a dia e com tantos funcionários, muitas vezes um quadro amplo de funcionários, não dá para perceber o que cada pessoa está passando. Mas esse olhar mais sensível é essencial para evitar esse crescimento também. Exato, perfeito. De que formas, né, essas empresas podem ter esse olhar e evitar até esse tipo de situação? Porque vai estar tirando um trabalhador também daquele ambiente, né, diminuindo a produtividade, enfim, de uma forma geral, acaba afetando todo mundo. Sim, perfeito. A saúde mental do trabalhador ela tem um impacto direto em relação à produtividade. Então, muitas vezes nós achamos que quanto mais a gente suga o empregado, mais ele vai ser produtivo. É o contrário. Tá? Os índices de absenteísmo em empresas que têm uma pressão, uma exigência muito alta, né, é muito maior. Então, o empregado ele não sente vontade de trabalhar, ele falta ao trabalho, a empresa acaba tendo alta rotatividade, não consegue reter talentos. Então, o perceber, o ficar atento é um ponto principal. E eu acho que isso parte, no primeiro ponto, de nós treinarmos a gestão, treinarmos os líderes a entendermos sobre isso, né? Como é que está a saúde da sua equipe? Muitas vezes nós avaliamos resultados, mas nós não avaliamos como é que está a saúde mental da sua equipe. Você está massacrando sua equipe em prol de um resultado, né? Então, assim, esse ponto de equilíbrio, de entender que realmente é uma pessoa, é um ser humano, não é uma máquina, não é um robô, é importante. E um segundo ponto, Bruna, que é um ponto, assim, de alerta, é nós entendermos hoje que a cooperação, ela é muito melhor do que a competitividade. Sim. Então, nós precisamos muito trabalhar com as empresas esse estímulo à cooperação, né? Versus a competitividade. As empresas elas estimulam muito a competitividade, vendam mais, o funcionário do mês, do ano, o melhor, mas a gente não estimula, acabou o seu trabalho, ajude o outro. Sim. Não estimula. Então, esse senso de pertencimento, esse senso de realmente cooperação, entender que nós temos vínculos no trabalho, que esses vínculos muitas vezes são os que nos sustentam e que nos socorrem, né? Faz com que os empregados eles tenham esse amor, esse zelo, esse prazer em ir trabalhar e não seja mais um fardo o trabalho. Volta e meia a gente fala aqui no Mulher Demais sobre a famosa e muito mencionada nos últimos anos síndrome de burnout, que para além da questão do cansaço, é o esgotamento mesmo, é quando o corpo diz, não consigo mais. Então a pessoa fica incapacitada mesmo de trabalhar, não é fazendo o corpo mole não, é o corpo e a mente dizendo, é hora de parar. É um sinal de alerta ainda maior, né, doutora? Porque não tem essa coisa assim, vou tentar mais um pouquinho. Esgotou, acabou. É também
um questionamento que as próprias empresas, os trabalhadores precisam ter muita atenção, né? Sim, perfeito. A síndrome de burnout é justamente a síndrome do esgotamento físico e o termo burnout é justamente isso, né? É o queimar por dentro. Ele está tão esgotado que ele não aguenta mais, né? E é uma sequência de situações, né? Começa com uma ansiedade, com um transtorno, começa com situações de realmente não querer ir para o trabalho até o momento que ele não tem mais condições, não aguenta mais. Então, empresas que elaboram muitas vezes com horas extras excessivas, né? Fim de semana, feriado, o empregado não goza de férias regularmente. Então, há assim, uma chance muito grande, somado a cobranças excessivas, somado a muitas vezes metas abusivas, falta de reconhecimento, falta de cooperação, a esse esgotamento, né? Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado recentemente. O Wesley Safadão fez um comunicado, né, no show, pedindo desculpas porque não deu o melhor e dizendo, olha, meu problema é mental, eu estou parando aqui, eu estou me afastando por um prazo indeterminado porque eu preciso cuidar de mim. Então, chega um momento, né, em que o empregado realmente ele não consegue mais, assim, já deu. Por isso que é importante reconhecer os seus limites e estar atento aos sintomas. Se você já percebe que algo está diferente, o quanto antes cuidar, melhor, né? Para que não chegue realmente numa situação extrema de esgotamento. Certamente. Para além das informações que a doutora trouxe aqui para a gente, né? É uma questão de reflexão mesmo, de alerta, que é o tempo inteiro, não é somente hoje, quarta-feira aqui no Mulher Demais não, mas vale para qualquer época do ano. Doutora, muito obrigada pelas suas orientações, sempre brilhante. Eu conto mais uma vez com a sua participação muito em breve, viu? Pode deixar, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, ótima quarta-feira para você. também. Até a próxima. Até a próxima.